Agora a gente fala de um número assustador divulgado hoje. Em 2023, uma mulher ou uma menina foi vítima de estupro no Brasil a cada 6 minutos. Foram quase 84 mil casos de estupros, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. 76% das vítimas têm menos de 14 anos. Os estupros acontecem na maioria dentro de casa, onde essas meninas deveriam se sentir protegidas. Quase 85% dos agressores são familiares ou conhecidos. De acordo com o anuário, o Espírito Santo é o estado com a maior taxa de estupro e estupro de vulnerável por 100 mil habitantes do Sudeste. A taxa é de 46,1 casos. O estado registrou 1.333 casos de estupro de vulnerável em 2023, um aumento de 5,9% comparado a 2022. Esses dados são do Fórum Anual de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Olha, vamos discutir esses números então? Pensar, refletir o que pode ser feito por nós como sociedade e de ações de políticas públicas para proteger as nossas meninas. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Elza Leite, a advogada Kelly Andrade e a Josélia, que é mãe, não é? Josélia também passou por uma situação traumática. E obrigado por você vir até aqui, Josélia, para poder compartilhar a sua história e até encorajar outras mulheres a denunciarem, a correrem atrás justamente sem medo de esse crime não sair impune. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores o que aconteceu com você. Eu, na minha adolescência, a minha mãe, na época, ainda falou para mim não ir. Eu fui perseguida. Eu estava com os meus 15 para 16 anos. E ela falou para mim não, quando eu saísse da escola, para mim ir direto para casa. Aí eu simplesmente peguei e fiquei conversando com uma coleguinha na beira assim, no meio-fio. Um pouco não, tinha uma lanchonete na época até, né? Um carro encostou. Nesse carro encostou, ele pegou eu e minha amiga, Reviane, para jogar para dentro do carro, na época. A sorte que a gente conseguiu correr, mas esse homem correu atrás da gente. E a gente se escondeu atrás. E no que a gente se escondeu atrás de uma caixa d'água na época, né? Ele chegou simplesmente assim, apontou a arma pra gente. E você pensa, se despiu. Ele ia pegar nós duas ali mesmo. E eu também já passei por esse abuso, entendeu? Na minha infância. E eram pessoas próximas a você? Próxima a mim. Entendeu? Que não vem ao caso hoje, já passou bastante tempo, entendeu? Mas assim, eu até hoje, eu fui descobrir aos 23 anos que eu fui abusada por parente mesmo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu fui descobrir com meus 23 anos, porque eu não tinha noção certamente do que era um abuso sexual ainda disso. E ainda as famílias da gente acham que a gente é a coita, não é que é a coita. Porque, às vezes, os próprios pais da gente ficam contra aquilo ali. Acha que a gente está gostando, mas não é. É medo. Porque você fica dependente daquilo ali e você fica com medo. Entendeu? Nessa época, você não se sentia segura nem em casa? Não me sentia. Na época, o violamento de uma adolescente da minha época, que eu tenho 41 anos, é justamente de jogar na rua, de ninguém assumir. Entendeu? É uma coisa que foi um crime que era tipo apedrejamento, que era desonra para a família. Entendeu? Então, eu passei por isso, entendeu? De tanto de olhar e falar, não constava certas coisas. Pensa, a própria família olhar e ver que você tinha sido violado e ter que incubar aquilo ali dentro da sua própria casa. Nossa. Eu passei por isso e eu te falo, hoje eu tenho 5 filhos e hoje eu penso 3, 4, 5 vezes de botar um homem dentro da minha casa, porque a primeira coisa, quando eles vão para me conhecer, admira a beleza das minhas filhas. Entendeu? Então, você tem esse receio, né? Tenho receio, eu chego a suar de... Eu sei que vai me ligar depois, familiares me ligar e criticar, né? Mas eu passei por isso e minhas irmãs que estão também já passaram. Nossa. Sabe que é verdade. Pois é. Dói aqui. Dói. É um trauma que você não consegue depois você ter um parceiro e você lembrar daquilo ali que você passou e você acarretar isso para os seus filhos. Então, hoje eu tenho muito cuidado com as minhas filhas. Olha, Elza, o relato da Josélia é muito forte e é impressionante como se encaixa nas estatísticas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Quer dizer, a maioria dos casos são meninas, crianças e também acontecem dentro da própria casa, no lugar em que elas deveriam se sentir protegidas. Dificilmente o abusador vai fazer uma vítima só.
geralmente ele faz inúmeras vítimas. Então, às vezes, quando a pessoa aparece na mídia ou quando alguém da família conta, outras histórias ao redor vão surgindo de que aquele abusador, de que aquele estuprador fez várias vítimas dentro da família, na vizinhança, ali com as pessoas mais próximas. Por quê? Porque a maioria deles tem um transtorno de personalidade e precisam, né, praticar esse ato para ter prazer. Né, esses abusadores, eles não têm nenhum nível de empatia, de bom senso, eles não têm constrangimento, não têm culpa, não têm arrependimento. Ao contrário, eles têm prazer em ver a vítima sofrer, né? Grande maioria dos abusadores, Lucas, eles têm algum problema na autoestima, tem desordem, por exemplo, sexual, problema de ereção, e aí eles não conseguem, eles não se acham capazes de conquistar uma vítima para ter uma relação sexual que seja igualitária, que seja consensual. Ele enxerga a mulher, na maioria das vezes, como um objeto, e ele precisa exercer força, poder, né, porque ele enxerga essa mulher como uma mulher sujeita, objetificada, então ele precisa exercer esse poder, essa força, para que ele tenha essa relação sexual, porque ele tem essa questão de impotência na autoestima dele. Uma das coisas que fez esse dado crescer tão grandemente, de forma assustadora, está relacionada com essa internet obscura que existe, por exemplo, a Deep Web. Por quê, Lucas? As pessoas agora, elas estão ganhando dinheiro com a divulgação de imagens de pedofilia, com uma relação sexual muito sádica. Então, a gente teve, inclusive, essa semana, um caso onde a babá fazia as imagens do bebê e passava para o namorado, e com certeza eles ganhavam dinheiro com aquilo. E é muita grana envolvida, a gente não tem nem noção da proporção. É uma coisa, assim, assustadora. Então, cresceu muito o número porque, além do abusador fazer várias vítimas, ele precisa fazer, é um modo operante dele, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque elas vendem aquelas imagens para poder se valer financeiramente disso. É absurdo, insano a gente ver a que ponto o ser humano chegou. Por quê? Falamos essa semana da babá presa suspeita de violentar uma criança e passar essas imagens que ela filmava para o então namorado. Falamos aqui no estúdio também dos cuidados que as mães, a família precisa ter para quando deixa alguma criança em casa, precisa sair, precisa trabalhar, às vezes a família e a criança não tem com quem ficar. Josélia, como que você vê essa situação, passando pelo que você passou? Como que você conduziu isso na criação dos seus filhos? O que eu passei, eu também vi sobrinha passar. E a minha própria irmã acoitar. Aí, como eu vendo aquelas coisas ali, meus filhos pequenos, o que eu optei, eu aconselho as mães, entendeu? Aconselho mesmo em ficar só, para que seus filhos atinjam aquela maioridade, que seus filhos tenham responsabilidade, ou que não você adquira o próprio negócio, para você poder ter tempo de cuidar dos seus filhos e não largar eles igual filhotinho de gatinho e cachorrinho na mão dos outros. Porque eu vendi maçã do amor, vendi bala, vendi tudo que você puder imaginar com meus filhos dentro do carrinho, para me poder sempre estar perto, tomando conta, cuidando. Eu tinha medo até do próprio pai. Dormir com as minhas filhas na cama, eu não gostava e não admito. Então, isso me infringiu. Eu, como mãe, isso não me cabe, eu não consigo digerir. Como que tem tanto pais quanto mães que aceitam um abuso de uma criança de 12, 13, não importa a idade. Até mesmo eu adulto, eu não gostaria que isso se passasse comigo. Igual incubar, eu falo mesmo, tem que denunciar. Não importa se é pai, se é mãe, se é avô, a idade quem for. Não fique com dó, gente. Denuncia, porque a criança ela fica traumatizada. Porque até hoje, eu tenho medo de me relacionar com qualquer pessoa. Ou seja, causou uma repercussão em você até hoje. Até hoje. Olha, agora eu vou chamar pela internet, conversar com o delegado Rodrigo Peçanha, que é responsável por investigar crimes contra crianças, adolescentes e idosos. Muito boa tarde, delegado. Obrigado por conversar conosco ao vivo aqui no Fala Espírito Santo. Eu queria que o senhor comentasse para a gente quais são as maiores dificuldades, os maiores entraves
na investigação de um crime tão terrível como esse? Bom, boa tarde a todos. Então, esses crimes são crimes que realmente atingem muitas famílias, infelizmente, né? E são crimes que a gente encontra uma dificuldade maior na investigação exatamente porque eles acontecem às escondidas e contra vítimas indefesas, vítimas vulneráveis. Daí até o nome do crime, que é estupro de vulnerável, exatamente pela vulnerabilidade das crianças e, às vezes, com idade que não sabe nem falar ainda e está sofrendo ali uma violência sexual sem ter consciência disso. Um dos últimos casos que nós tivemos lá na delegacia de Guarapari era de uma criança que foi estuprada dos 7 aos 13 anos. E ela teve consciência de que ela sofria uma violência sexual apenas quando ela teve uma aula na escola, já aos 13 anos de idade, que falava sobre sexualidade, e aí ela entendeu que o que o parente dela, no caso era o tio dela, fazia com ela não era uma brincadeira, em cima da violência sexual. Então, esses crimes, a gente encontra essa barreira, essa dificuldade exatamente por causa da vulnerabilidade da vítima. Perfeito. Delegado, já volto a conversar com o senhor, mas, Elza, porque ele puxou um assunto importantíssimo, que é a informação. Veja, a inocência daquela criança não permitia entender que ela estava sendo violada. Só observou o que estava acontecendo após ver na escola, ter aulas de educação sexual. Esse tema ainda é tratado como tabu por muita gente. O que você fala sobre isso? Confundem muito de que educação sexual vai estimular a criança a ficar sexualizada ou ser abusada sexualmente. É exatamente o contrário. Educação sexual serve para orientar a criança, para criar nela um alerta, para que quando algum comportamento abusivo acontecer, ela saber que aquilo não é normal, não é natural, aquilo é estranho, e ela ter um lugar seguro para ir e contar sobre o que está acontecendo, para a gente ter ferramenta para poder denunciar e exercer a lei. Então, a gente precisa orientar sobre o que é parte íntima, quem pode ou não tocar nas crianças, que tudo que é pedido para se manter em sigilo, em segredo, não está certo. Essa criança ela precisa ter um ambiente seguro também para vir contar e os pais terem estrutura para ouvir, sem brigar com ela, acreditando nela, acolhendo ela. E não só isso, gente, é o que a moça acabou de falar. Não adianta a sua criança contar para você e você não fazer nada. Ela vai se sentir impotente e desprotegida. Uma vez que a gente tem a informação de que aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso, algo precisa ser feito, senão você se torna cúmplice. E ali nasce um trauma muito grande, uma quebra de vínculo familiar muito enorme também. Por quê? A gente pensa que os nossos pais, as nossas figuras de cuidado, são as que devem nos proteger. Quando eu conto que tem alguém fazendo alguma coisa ruim comigo e a pessoa que me cuida, me protege, não faz nada sobre isso, como eu me sinto? Eu me sinto ainda mais vulnerável. Então, além da dor da criança sofrer a violência, ela fica com a dor de ser desamparada. Esse desamparo emocional gera sofrimento por uma vida inteira. Então, uma das formas que a gente tem de proteger as nossas crianças é orientando de forma segura, de forma aberta. É óbvio que a gente vai utilizar uma linguagem apropriada, mas desde pequenininho. Tá? A outra forma é o que ela disse, né? Vamos ter mais prudência, mais cautela ao se relacionar, vamos ser mais malicioso em quem a gente coloca dentro de casa, não só para se relacionar emocionalmente, mas também para trabalhar dentro de casa. O delegado falou uma coisa muito importante. Uma vez eu fui dar uma palestra numa escola pública para adolescentes. E aí a gente falando sobre essas questões de violência, das várias violências que existem, 5 vítimas se identificaram vivendo aquilo ali e antes não tinham essa informação. Então, informação é poder, informação salva. A mídia tem um papel importantíssimo em divulgar, né? Um programa como esse aqui é de extrema importância porque às vezes a pessoa lá de casa não sabe o que é isso, às vezes a vítima escuta e se identifica, só que a gente precisa ir até o fim. Não adianta só eu saber, eu preciso buscar ajuda e eu preciso buscar a força da lei para poder colocar essas pessoas na cadeia. A Elza puxou um assunto muito importante que eu quero amarrar aqui com o delegado, que é sobre ser cúmplice do crime.
Como a gente vê nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, delegado, a maioria dos casos acontece dentro da casa da vítima e cometido por pessoas muito próximas. Quais são as penalidades ou a responsabilidade daquele familiar que está morando na mesma casa e é conivente com uma situação como essa e não denuncia? Aquele que é responsável pelos cuidados de uma criança, seja através, por exemplo, da paternidade, que já seria um vínculo natural, ou mesmo na posição de professor, essa pessoa é chamada pelo direito penal de agente garantidor. Então, ela tem um dever legal de assegurar a integridade física, mental, emocional daquela criança. E se eventualmente ela se omite, sabendo, tendo conhecimento desse tipo de ato bárbaro, né? E ainda assim se omite, ela responde em coautoria pelo delito. Então, como se ela também tivesse praticado o crime. Vou dar um exemplo. Imaginem uma mãe que inicia um relacionamento com alguém e que tem lá uma filha ou um filho de 12 anos, portanto, tecnicamente vulnerável para o direito. E esse namorado, então, comete um ato libidinoso qualquer, passa pelo corpo daquela criança com fins libidinosos, né? Essa criança relata isso para a mãe fica quieta, não fala nada, por qualquer motivo. Ela passa a responder juntamente com esse namorado pelo crime de estupro de vulnerável, tá bom? Então, é extremamente importante que os professores também fiquem atentos, porque, como você mesmo disse, infelizmente, a grande parte desses crimes acontece sendo praticado por pessoas, por familiares ou por pessoas próximas, às vezes um vizinho, alguém. Existem diversos exemplos, mas um deles que eu me lembrei aqui agora é de uma mãe que deixava a filha na casa de uma cuidadora, né? Essa cuidadora tinha uma mãe e a mãe tinha um esposo, um senhor de idade. Esse senhor de idade acabava abusando sexualmente dessa criança, sem que ninguém ali naquela casa soubesse. Então, prestem muita atenção onde essas crianças vão ficar e sempre atentos aos sinais que a criança efetivamente vai deixar, seja se isolando, seja demonstrando um comportamento irritadiço. E aí é preciso, como a psicóloga falou, que exista aí uma rede de apoio, alguém ali disposto a ouvir essa criança, a entender o que ela está querendo passar e, principalmente, a levar essas informações para os setores da sociedade que cuidam disso, né? Seja da Polícia Civil, seja através do Conselho Tutelar, do Ministério Público, para que a gente possa, então, apurar os fatos e, se for o caso, levar o responsável para a Justiça. Perfeito, a denúncia precisa ser feita. Delegado, já volto a conversar com o senhor, mas eu te convido a acompanhar a fala da professora e socióloga Maria Ângela, porque nem sempre um familiar ou uma mãe é cúmplice de um crime horrendo como esse, mas também acontece dela ser penalizada, culpabilizada, melhor dizendo, culpabilizada por essa situação horrível. Vamos ouvir o que ela disse pra gente. Às vezes nem sabem o que está acontecendo, entendem até como uma forma de afeto, né? Porque o estupro não vai ser só, né, a conjunção carnal propriamente dita, há diversas, né, formas, atos libidinosos, estupro quando é menor de 14 anos. O abusador tende a dizer que a criança provocou, que a criança aceitou, que a criança consentiu, quando ela não tem a menor condição de consentir e ela não consentiu nada, né? Fez confusão entre o afeto, entre um carinho e entre uma violência, uma agressão. Mais tarde isso vai aparecer de alguma forma. Geralmente, na maioria absoluta dos casos, são gentes envolvidos nas relações afetivas familiares. Denunciar isso requer uma fortaleza que nem todos ou todas têm. E aí tende o quê? Culpabiliza-se a mãe. Por quê? A mãe dentro de casa e não viu. Por quê? Cabe à mãe cuidar do filho, cuidar da filha. Mas existem casos que a mãe não sabe mesmo, porque isso é feito, né, quando a mãe vai trabalhar, quando a mãe está ausente,
Ou, se a mãe às vezes descobre todo esse processo de julgamento, como é que diante da minha religião, da minha sociedade, da minha família, do meu vizinho, do meu bairro, eu vou dizer que, né, o marido está estuprando a filha ou o filho. Mas, né, o silêncio às vezes é uma demanda, né, da própria condição, depende de quem é esse estuprador. Quanto mais próximo, mais difícil de se colocar. Olha, e existem outros crimes de violação das crianças e dos adolescentes que não necessariamente falamos do estupro, como, por exemplo, stalker, que é a perseguição, e a importunação, que também, às vezes, é relativizada por muita gente, não é, Elza? Sim. Tem também a molestação. Dificilmente um estupro dentro de casa já começa com um ato, né, de penetração ou de uma violência ali de força. Ele começa de uma forma muito velada, um jogo de sedução, aí ele começa a passar a mão, ele começa a mostrar as partes, ele pede segredo, ele faz uma ameaça velada assim, olha, se você contar para alguém, esse alguém vai brigar comigo. Você quer que alguém brigue comigo? E a criança, não. Por quê? Porque muitas vezes o abuso é disfarçado de carinho, como a doutora falou. Então, a criança fica muito confusa com aquilo. Então, existem várias formas que o abusador utiliza de manipular a criança. Quanto menor, mais chance de manipular. Por isso que a gente chama de vulnerabilidade. Então, fica difícil a criança perceber e entender que está sendo abusada. Uma das coisas que a gente precisa fazer é observar as mudanças de comportamento das crianças, dos adolescentes. Porque, gente, uma criança que está sendo abusada, ela vai dar sinais. Mas o pai e a mãe, o cuidador, só vai entender isso se ele conhecer a criança. Se ele não tercializa 24 horas por dia os cuidados dessa criança para o celular, para babá, para a creche, para o vizinho. Então, a gente tem que conhecer os nossos filhos, o comportamento deles. A criança geralmente fica com problema de insônia, ela fica agressiva, ela fica isolada, ela muda o apetite, ou ela come demais ou ela para de comer. A criança pode adoecer, ela pode ter atraso no desenvolvimento, na fala, ela pode ter problemas escolares, dificuldade de concentração, as notas ficarem mais baixas. Algumas crianças têm redução do desenvolvimento, por exemplo, elas voltam a engatear, elas começam a ficar muito chorosas, muito apegadas, muito sensíveis, fragilizadas. Essa criança pode apresentar marcas no corpo, nos órgãos genitais. Então, de várias formas a criança dá sinais, e a gente precisa estar atento, a gente precisa romper com a negação e com o medo, porque quando você vai lá e denuncia alguém da sua esfera familiar que fez isso com o seu filho ou com um parente seu, você não está protegendo só a sua criança, você está protegendo inúmeras outras vítimas. Aquele abusador vai ser impedido de fazer novas vítimas, porque todo abusador não fica numa criança só, numa vítima só. Ele faz várias. E você que está acompanhando o nosso papo de hoje, é um papo delicado, mas que precisa ser feito. Fala no Zap, estou esperando a sua participação no 99942-2478. A Maricilda Borges comentou, é muito doloroso ver tudo isso, né? Como nós, mulheres, sofremos, só Deus para nos ajudar. O pior de tudo é que as crianças também sofrem muito. Tem uma outra participação, uma telespectadora que disse que foi violentada por um tio de 35 anos, isso lá em 1969. Ela conta que tinha 13 anos, enfim, ela relata o caso dela e a dúvida, o delegado está conosco, para poder saber se esse tipo de crime prescreve. Por exemplo, aconteceu lá em 1970, ela nunca teve coragem, mas agora, por algum motivo, criou coragem para poder denunciar. É possível ou o crime prescreve? Então, nesses casos, o crime prescreve sim. Prescreve, no caso do estupro, né, ou do estupro de vulnerável, o prazo prescricional de 20 anos a partir do fato. Agora, se a vítima ainda for menor de idade, né, no caso menos de 18 anos, esse prazo prescricional começa a correr depois que ela faz 18 anos, 6 meses depois que ela faz 18 anos, que é o período que ela teria para fazer uma representação. Perfeito, por isso a importância de fazer essa denúncia. Delegado, para encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como a Elza comentou aqui, o estupro por si só é o alvo da discussão de hoje, mas existem outros tipos de assédios, de violação sexual
das crianças e dos adolescentes que também é passível de punição e denúncia, como importunação, carícias, o stalking agora também, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Então, o crime de estupro, recentemente a lei foi alterada e a partir desde então, não é mais necessário que haja um coito, né? Um coito vaginal, um coito anal, ou seja, penetração. Então, é possível, o estupro é todo aquele ato libidinoso, mesmo que diverso da condução carnal, desde que feito com violência ou grave ameaça para aqueles que são maiores de idade, ou desde que feito em menores vulneráveis, no caso, até 12 anos de idade. Delegado Rodrigo Peçanha, responsável por investigar crimes contra a criança, adolescente, também a pessoa idosa. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Fala Espírito Santo, viu? Até uma próxima oportunidade. De um assunto, Josélia, que é delicado... Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito. É um assunto que é delicado, né, Josélia, mas que também precisa ser falado. Na época que aconteceu com você, você demorou quanto tempo para poder denunciar, para poder falar isso com outras pessoas, o que havia acontecido? Você me disse que demorou muitos anos para entender que, de fato, tinha sido abusada, não é? Sim, mas acontece que na época eu não tinha mentalidade para poder denunciar, não tive apoio de familiar, porque chegar, apanhei por causa que eu cheguei a gritar, a falar. Então, nessa época, era muito castigo, muito peso, entendeu? Então, eu não pude fazer nada. E quando eu descobri isso, aos meus 23 anos, entendeu? Que eu descobri que eu fui abusada por essas pessoas, familiar, de sangue, que até hoje, que quando me pressionava sobre o colo, sobre um carinho, e você achando que aquilo ali era normal, muitas vezes da noite você acordava e você estava toda daquele jeito e você não entendia o que era aquilo, entendeu? Então, assim eu falo, pai e mãe, fica atento, porque isso dói. Dentro da gente, tem que denunciar, acreditar no seu filho. E criança não conta mentira. Ela pode até inventar, mas, porém, mentira ela não conta. Quando ela inventa, é porque aconteceu e ela faz aquele mundo dela ali para você estar descobrindo, entendeu? Então, é por isso esse fato que dói. A minha sobrinha aconteceu isso com ela e é coitada. E a mãe incubou o padrasto. Então, você tem que pensar 3, 4, 5 mil vezes antes de você colocar alguém dentro de casa. Por mais que ele dá presentinho, doce, bala, aquele ditado, quem beija meu filho, minha boca adoça, é mentira. A minha boca não adoça nem minha alma. É verdade. Tem que dar esse crédito, que correr atrás, pesquisar, denunciar, não deixar isso passar impune. É um assunto delicado que a gente fala, volta e meia aqui no Fala Espírito Santo, a importância de continuar debatendo esse assunto para ver se mudamos essa realidade e esses índices tão absurdos. Elza, obrigado. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. A maioria das pessoas que passaram por isso se sentem muito culpadas, porque o abusador ele tem um poder de distorcer a situação e fazer com que você se transforme naquela pessoa que provocou, que seduziu, que gosta. Então, eu queria mandar um recado para você que passou por isso. Não é responsabilidade sua, não é culpa sua. Libera a sua alma dessa situação, porque a responsabilidade, a culpa, a falta de bom senso, de ética, compete só à pessoa que abusou. A vítima, ela não tem culpa nenhuma, ao contrário. Perfeito. Vamos continuar contando essa história. Para finalizar? Para finalizar, eu só quero falar mesmo, assim, pedir desculpa até mesmo que eu estou em rede nacional, as minhas filhas, por eu ser tão possessiva, igual elas me chamam, por eu ter tanto cuidado na escola, em tudo com elas. É amor. É amor de mãe. É amor e é cuidado, Josélia. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Obrigado, gente.